Olá! Que Deus abençoe a sua vida. Esse vídeo aqui é que nós estudamos a palavra de Deus. 1 Reis, capítulo 11. Pega a sua Bíblia lá para nós estudarmos a palavra de Deus. E temos aqui 3 lições de 1 Reis, capítulo 11. Vamos estudar a palavra de Deus. Todo cristão verdadeiro, fervoroso, que foi o que o Senhor nos chamou para ser. Cristãos fervorosos e não cristãos apáticos, mornos, não. Todo cristão deve estudar as escrituras sagradas, ter o seu caderno para anotar. Porque uma coisa é a gente falar ou a gente ler, ainda que se você não, assim, em nenhum momento conseguir anotar, é importante pelo menos que você medite na palavra de Deus. Mas quando você anota, é necessário que você anote, estude, porque aí sim aquela palavra começa a entrar no teu coração. E a responsabilidade de aprender é nossa. É nossa. Não dá pra gente colocar na igreja essa responsabilidade. Nós precisamos correr atrás. Então pega aí a sua Bíblia, precisamos fazer a nossa parte diante de Deus. 1 Reis capítulo 11. A idolatria de Salomão. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração, para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Olha só, ele se apegou a essas mulheres. Tinha 700 mulheres, meu Deus, 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, o seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Glória a Deus. Aqui eu vou falar um ponto aqui, mas ainda no final a gente vai listar aqui 3, mas você vê o quanto é interessante o casamento. Casamento, por isso que Deus une propósitos. Deus une propósitos e é tão engraçado a aliança de Deus, o propósito, a união de propósito, porque você vê que o que um não tem, o outro tem. Deus dá para você justamente a pessoa que carrega aquilo que você vai precisar. Por exemplo, se você é uma pessoa estourada, Deus dá para você às vezes uma pessoa calma aí. Porque para haver um equilíbrio, Deus trabalha ali no equilíbrio. E o casamento é tão importante que você pode, tem gente que casa com alguém, escolhe. Ah, não, porque você tem ali, né? Você pode escolher, você deve escolher, mas é bom você pedir ao Senhor que seja um casamento, uma aliança de propósito, porque é isso que vai edificar a tua vida. Porque tem gente que pode casar com uma pessoa que vai fazer ele ir pro inferno. Tem pessoas que casam com gente que vai fazer ele ir pro inferno. E a pessoa acha que não, eu que escolho. Só que o casamento é uma aliança, você se torna um com a pessoa. E aquilo que a pessoa professa, às vezes, pode contaminar alguém. Pode fazer o coração da outra se desviar do Senhor. Olha o caso de Salomão. Foi o que aconteceu com ele. E ele amava a Deus extremamente. Tanto que ele ofereceu para Deus um sacrifício que agradou tanto a Deus que Deus falou para ele: pede o que você quer. Então o casamento é muito sério, porque é uma aliança espiritual. Então olha para você ver, a pessoa ela pode se casar com alguém que vai fazer ela ir pro inferno. Então por isso que é importante também pedir ao Senhor, dá a direção, Senhor, une propósito aqui, porque é uma decisão pro resto da sua vida. E no verso 5 aqui continuando, Salomão seguiu a Astarote,
deusa dos Sidônios, e a Micom, abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão, que era mau perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Nesse tempo edificou Salomão um santuário a Quemos, abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moleque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Verso 9. A ira de Deus contra Salomão. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviaram o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes, olha só, 2 vezes lhe aparecera, e acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Meu Deus, obedeça a Deus, porque Deus não é gente. Deus é Deus. O que Deus manda fazer, faça, meu amado, porque não tem como fugir do Senhor. Verso 11. Por isso disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedeste, não guardaste a minha aliança, nem aos meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Contudo, não farei nos teus dias, por amor de Davi, teu pai, da mão de teu filho tirarei. Então Deus falou: vou tirar de você o reino por causa do teu pecado, mas não vou fazer isso nos teus dias por amor a Davi. O Senhor lembra da aliança dele com Davi. Todavia não tirarei o teu reino todo, darei uma tribo ao teu filho por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém que escolhi. Levantou o Senhor contra Salomão um adversário, Hadad, o edomita. Este era da linhagem real de Edom. Porque estando Davi em Edom e tendo subido Joabe, comandante do exército, a sepultar os mortos, feriu todos os varões em Edom, porque Joabe ficou ali 6 meses com todo Israel, até que eliminou todos os varões em Edom. Hadad, porém, fugiu, e com ele alguns homens edomitas dos servos de seu pai, para ir ao Egito. Era Hadad ainda muito jovem, partiram de Midian e seguiram a Parã, de onde tomaram consigo homens e chegaram ao Egito, a Faraó, rei do Egito, o qual deu a Hadad uma casa lá no Egito, e lhe prometeu sustento e lhe deu terras. Achou Hadad grande mercê por parte de Faraó, tanto é que este lhe deu por mulher a irmã de sua própria mulher, a irmã de Táfnis, a rainha. A irmã de Táfnis deu-lhe à luz um filho, Genubate, o qual Táfnis criou na casa de Faraó, onde Genubate ficou entre os filhos de Faraó. Tendo, pois, Hadad ouvido no Egito que Davi descansara com seus pais e que Joabe, comandante do exército, era morto, disse a Faraó: deixa-me voltar para minha terra. Então o Faraó lhe disse: pois que te falta comigo, que procuras partir para a sua terra? Respondeu ele: nada, porém deixa-me ir. Também Deus levantou a Salomão outro adversário, Rezon, filho de Eliada, que havia fugido de seu senhor Hadadezer, rei de Zobá. Ele ajuntou homens e se fez capitão de um bando depois do morticínio feito por Davi. Eles se foram para Damasco, onde habitaram e onde constituíram rei a Rezon. Este foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão. Fez-lhe mal como Hadad detestava a Israel e reinava sobre a Síria. Isso por causa do pecado de Salomão. O Senhor levantou inimigos contra ele. Aías, agora no verso 26, Aías prediz Jeroboão que este reinará sobre Israel. Jeroboão, filho de Nebate, efraimita de Zereda, servo de Salomão, e cuja mãe era mulher viúva, por nome Zerua, levantou a mão contra o rei. Esta foi a causa porque levantou a mão contra o rei. Salomão estava edificando a Milo
e terraplenando depressões da cidade de Davi, seu pai. Ora, vendo Salomão que Jeroboão era homem valente, capaz, moço, laborioso, ele o pôs sobre todo o trabalho forçado da casa de José. Sucedeu neste tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías, o selonita, no caminho, e este se tinha vestido de uma capa nova, e estavam sós os dois no campo. Aías pegou na capa nova que tinha sobre si, rasgou-a em 12 pedaços, e disse a Jeroboão: toma 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e te darei 10 tribos. Porém, ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi, de todas as tribos de Israel. Porque Salomão me deixou e se encurvou a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemos, deus de Moabe, e a Micom, deus dos filhos de Amon. E não andou nos meus caminhos para fazer o que é reto perante mim, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como fez Davi seu pai. Porém, não tomarei da sua mão o reino todo. Pelo contrário, falo-ei príncipe todos os dias da sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem elegi, porque guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas da mão de seu filho tomarei o reino, a saber, as 10 tribos, e tas darei a ti. E a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, tenha sempre uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para pôr ali o meu nome. Tomar-te-ei e reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. Se, olha só o se, o Senhor sempre coloca o se, né? Tem a opção. Se ouvires tudo o que eu te ordenar, e andares nos meus caminhos, e fizeres o que é reto perante mim, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo e te edificarei uma casa estável, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Por isso afligirei a descendência de Davi, todavia não para sempre. Pelo que Salomão procurou matar a Jeroboão, este, porém, se dispôs e fugiu para o Egito, a ter com Sisag, rei do Egito, e ali permaneceu até a morte de Salomão. A morte de Salomão. Quanto ao mais atos de Salomão, a tudo quanto fez e a sua sabedoria, porventura não estão escritos no livro da história de Salomão? Foi de 40 anos o tempo que reinou Salomão em Jerusalém, sobre todo Israel. Descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Glória a Deus. Agora, 3 lições aqui de 1 Reis, capítulo 11. A primeira é: não basta começar bem, é preciso terminar bem. É muito forte, né? Porque às vezes nós começamos com aquela intensidade diante do Senhor, aquele fervor, o primeiro amor. Por isso que em Apocalipse o Senhor fala para se arrepender e voltar para esse lugar de primeiro amor. Porque não basta começar bem, é preciso terminar bem. Salomão começou bem, né? Salomão recebeu sabedoria, riquezas e grandes oportunidades, mas permitiu que o seu coração se afastasse do Senhor. A lição é que nossa caminhada com Deus exige perseverança e vigilância até o fim. Glória a Deus. Então é tão forte quando ele fala aqui que o coração de Salomão não era mais fervoroso com o Senhor. O coração de Salomão não era igual antes. Ele deixou, né, 1 Reis aqui, ó, 11 que a gente estava lendo, ó, Salomão, aqui, ó, no verso 9 ele fala, né, pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviaram o seu coração do Senhor, Deus de Israel. Né, ele se desviou, o coração dele não era mais como antes.
Glória a Deus. Muito forte. E na segunda lição aqui, ele fala o seguinte. Achei aqui o verso que eu queria ler para você, né? Que fala no verso 4, 1 Reis 11:4, sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Quer dizer, o coração dele já não era mais como antes. Já havia mudado para com o Senhor. E segunda lição é cuidado com aquilo que influencia o seu coração. As mulheres estrangeiras de Salomão inclinaram seu coração para outros deuses. Lição: nem toda influência que entra na nossa vida permanece apenas ao nosso redor. Algumas começam a mudar o nosso coração. Então tem que tomar cuidado com as coisas aí que nos influenciam, que influenciam os nossos corações. Às vezes a gente tem que dar uma pausa, até mesmo das redes sociais, até mesmo de coisas que a gente está assistindo, porque isso pode estar influenciando a nossa mente. E a nossa vida tem que ser renovada pela palavra de Deus. Terceiro é a desobediência traz consequências, mas Deus continua sendo fiel. Deus levantou adversários contra Salomão por causa de sua desobediência, mas preservou a linhagem de Davi por causa da aliança que havia estabelecido. A lição é que Deus leva a obediência a sério, mas sua fidelidade às suas promessas permanece. O maior perigo não é perder aquilo que temos, mas perder o coração que um dia entregamos a Deus. Forte, né? Então fica essa frase para nossa reflexão. Então, o maior perigo não é perder aquilo que temos, mas perder o coração que um dia entregamos a Deus. Então, o Senhor nos convida a voltar ao lugar onde nós estávamos. Se em algum momento a gente percebeu que o nosso amor para com o Senhor, ou Ele nos revelou que não é mais o mesmo, nós precisamos voltar e voltar correndo, porque o perigo não é perder alguma coisa, mas o maior perigo é perder o coração que um dia a gente tinha para com Deus. Como Salomão começou amando o Senhor fervorosamente, mas o importante é como se termina. Nós precisamos vigiar como nós temos aí seguido a nossa caminhada, para não terminar mal como Salomão. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz.